Julho marca a metade do verão. A gente até pensa que o trabalho mais pesado na horta ficou para trás. Afinal, está tudo plantado, tudo crescendo. Mas quer saber? É justamente agora que o destino da sua colheita é selado. Um único erro neste mês de julho pode custar metade dos seus abobrinhas ou tomates. Hoje, vamos detalhar 10 tarefas essenciais na horta em julho que você simplesmente não pode ignorar. Eu garanto, alguns pontos vão te deixar de queixo caído, e um deles é um segredo de ouro dos jardineiros mais experientes, capaz de estender sua temporada de colheita até o outono. Julho não é mais sobre plantar, é sobre gerenciar com inteligência. Suas plantas estão mudando de fase, do crescimento acelerado para a produção de frutos. Agora, elas precisam de uma ajuda específica, pontual, e não apenas de cuidados gerais. É exatamente das suas ações nestas semanas quentes que vai depender se suas cestas e sacolas vão transbordar de vegetais. Então, vamos abordar o ponto fundamental. A primeira e mais importante tarefa em julho é, sem dúvida, a rega e a adubação corretas. E acredite, não é tão simples quanto parece. É justamente aqui que a maioria dos erros acontece, custando-nos a colheita. Grave esta regra de ouro para julho. Nunca regue as plantas durante o dia, sob o sol escaldante. Além de ser inútil, é prejudicial. A água evapora na hora, e as gotas nas folhas agem como lentes minúsculas, causando queimaduras. A melhor hora para regar é no final da tarde, depois que o sol se pôr, ou bem cedinho pela manhã. Assim, a água tem tempo de penetrar fundo no solo e chegar até as pontinhas das raízes. O segundo ponto crucial é a forma de regar. Esqueça a rega por cima, molhando as folhas. Essa prática é um convite para doenças fúngicas, especialmente a requeima nos tomates e o oídio nos pepinos. Toda a água deve ir direto para a base da planta. Regue com generosidade, mas não todo dia. É muito melhor molhar o canteiro profundamente uma vez a cada poucos dias, para que o solo fique úmido a uns 15-20 centímetros de profundidade, do que apenas umedecer a superfície diariamente. E por último, mas não menos importante, a adubação. Em julho, as plantas já não precisam de nitrogênio para crescer folhagem. A missão delas agora é produzir frutos. Por isso, neste momento, elas precisam vitalmente de potássio e fósforo. O potássio é fundamental para a doçura e o tamanho dos frutos, como tomates e pimentões, e o fósforo ajuda na maturação mais rápida. A maneira mais prática de adubar é junto com a rega, usando fertilizantes líquidos. Uma ótima opção é o extrato de cinza de madeira ou qualquer fertilizante completo indicado para frutos ou para floração e frutificação. Agora que nossas plantas estão bem alimentadas e regadas, vamos falar sobre proteção e suporte. Este é o segundo aspecto fundamental a cuidar em julho. Suas plantas crescem a olhos vistos e os frutos começam a ganhar volume rapidamente. Sob o peso deles, ramos frágeis de tomates, pimentões e especialmente as longas videiras de pepino podem quebrar facilmente. Perder um ramo com frutos quase maduros é muito frustrante. Por isso, a tutoração e o suporte adequados e feitos na hora certa não são um capricho, mas uma necessidade. Use para isso materiais macios que não danifiquem o caule delicado. Fitas de tecido, meias calças velhas ou clipes de jardinagem especiais. Nunca aperte o laço com força. Deixe sempre uma pequena folga para que o caule possa crescer e engrossar livremente. Mas o suporte não é preciso só pelo peso dos próprios frutos. Em julho, nossos canteiros são invadidos por pragas em peso. Pulgões, ácaros e moscas brancas. Todos eles adoram a folhagem suculenta. Usar produtos químicos fortes nesta fase já é perigoso, pois em breve estaremos comendo esses vegetais. Então, o que fazer? A resposta é prevenção e remédios caseiros. Inspecione regularmente a parte de baixo das folhas. Percebeu as primeiras pragas? Haja imediatamente. Contra pulgões, uma solução simples de sabão funciona muito bem.
Simplesmente rale um pouco de sabão neutro, dissolva em água morna e pulverize as áreas afetadas. É simples, barato e totalmente seguro para a sua futura colheita. E agora, passamos para a tarefa mais criativa e talvez a mais importante de julho: a formação da colheita futura. Parece grandioso, não é? Na verdade, o foco está na remoção de rebentos laterais e na desponta. Muitos principiantes têm medo deste procedimento. Parece-lhes que estão a ferir a planta, cortando raminhos vivos. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. Isto não é crueldade, mas sim uma gestão inteligente. Imaginem que a planta tem um orçamento limitado de energia. Ela pode gastá-lo no crescimento de um enorme arbusto verde com folhagem densa ou na formação de frutos grandes, suculentos e doces. A nossa tarefa é ajudá-la a fazer a escolha certa. Tomemos, por exemplo, os tomates. Na axila de cada folha, entre o caule principal e a folha, cresce um rebento lateral. É a ele que chamamos ladrão. Se não o removerem, terão uma selva impenetrável. Nela nascerão muitos tomates pequenos, e a maioria nem sequer chegará a amadurecer. Por isso, uma vez por semana, quebrem cuidadosamente estes ladrões enquanto são pequenos, deixando um pequeno toco de 1 centímetro. Com os pepinos e as abóboras, a história é parecida. Para que as ramas não cresçam descontroladamente, esgotando todas as energias, as suas pontas precisam ser despontadas após a 5ª ou 6ª folha. Isto estimula o aparecimento de rebentos laterais, nos quais se forma a colheita principal de flores femininas que darão origem aos frutos. Lembrem-se, este é aquele caso em que menos é mais. Ao removerem o excesso de verde, vocês direcionam todos os sucos e energias da planta diretamente para os frutos, acelerando a sua maturação e melhorando significativamente o sabor. E chegamos àquela fase deliciosa, a colheita. Parece simples, né? Mas até aqui existem uns segredinhos que influenciam, e muito, na produtividade das suas plantas. Essa é a 4ª etapa importante, e embora muita gente pense que é o fim, na verdade, marca o início de um novo ciclo de produção. Vamos falar de abobrinhas, pepinos e ervilhas. A regra de ouro para eles: não deixe os frutos passarem do ponto. Assim que o pepino atingir o tamanho ideal da variedade e a abobrinha estiver jovem e macia, colha imediatamente. Quanto mais vezes você fizer isso, mais a planta vai produzir novos frutos. Se você deixar um pepino enorme e amarelado ou uma abobrinha passada no pé, a planta entende o recado. Minha missão de fazer sementes está completa. Hora de descansar. E a produção vai cair drasticamente. Colher regularmente é o melhor estímulo para a planta continuar produzindo sem parar. Mas o trabalho na horta não termina com a colheita. A terra que ficou livre não pode ficar nua sob o sol forte. Ela resseca rapidamente e fica dura. É aí que entra a cobertura do solo, ou mulching, uma técnica simples e incrivelmente eficaz. Cubra a terra ao redor das suas plantas com uma camada de grama cortada, palha ou composto. Essa cobertura funciona como um cobertor, mantendo a umidade preciosa no solo, impedindo o crescimento de ervas daninhas e se decompondo aos poucos, oferecendo nutrição extra para as plantas. Você vai se surpreender com o quanto menos vai precisar regar e capinar depois de aplicar essa técnica simples. É um verdadeiro presente para quem gosta da horta, mas não quer ter muito trabalho. Mas de todos esses afazeres da horta, há 2 pontos que iniciantes costumam deixar passar. E são justamente eles que separam uma colheita boa de uma colheita espetacular. Este é o verdadeiro ponto alto da temporada, então preste muita atenção. Em primeiro lugar, a estratégia certa de colheita. A maioria dos hortelões pensa: abobrinha madura, colho. Mas há um segredo que reside na psicologia da planta. Quanto mais frequentemente você colhe os frutos quando ainda são jovens, como pepinos, abobrinhas, ervilhas ou feijão vagem,
mais forte é o sinal que você dá à planta. Precisa de mais. A planta pensa que sua missão principal de criar sementes e garantir a próxima geração ainda não acabou, e começa a florir e dar frutos com força redobrada, até triplicada. Agora, se você deixar uma abobrinha enorme e passada no pé, a planta decide que o trabalho foi feito, as sementes amadureceram e pode simplesmente parar de formar novos frutos. Olha só que reviravolta, uma ação tão simples que literalmente dobra sua produtividade. E em segundo lugar, o mais inesperado, mas simplesmente genial para julho, os plantios sucessivos. Sim, você ouviu direito, justamente em julho, quando parece que tudo já foi plantado e colhido. Quando você colhe culturas precoces como alho, cebolinha, ervilhas ou batatas primeiras, você libera um espaço precioso na terra. Não o deixe desocupado e tomado por ervas daninhas. Este é o momento perfeito para semear culturas de crescimento rápido para a sua mesa de outono. Semeie endro, alface, espinafre, rúcula, rabanete e até daikon. Você vai garantir uma segunda e muitas vezes uma terceira colheita dessa mesma área, quando seus vizinhos já estiverem se preparando para o inverno. Este é o segredo do fluxo contínuo na horta, mas de todas essas tarefas, há duas que os iniciantes geralmente deixam passar, e são exatamente elas que separam uma colheita boa de uma colheita espetacular. É o verdadeiro auge da temporada na horta. Primeiro, a estratégia de colheita. A maioria pensa, amadureceu, colho. Mas há um segredo. Quanto mais frequentemente você colhe os frutos jovens, como pepinos, abobrinhas e ervilhas, mais forte é o sinal que você dá à planta. Continue produzindo. A planta entende que sua missão de criar sementes ainda não acabou e começa a florescer e dar frutos com vigor redobrado. Agora, se você deixa uma abobrinha enorme, que já passou do ponto, no pé, a planta decide que o trabalho está feito e pode simplesmente parar de formar novas flores ou frutos. Olha só a sacada, uma ação simples que, na verdade, dobra a sua produtividade. E, em segundo lugar, a tarefa mais inesperada de julho, novos plantios. Sim, exatamente em julho. Quando você colhe as primeiras safras, como alho, cebola ou ervilha, o espaço na terra fica livre. Não deixe a terra parada. É o momento ideal para semear culturas de crescimento rápido para a mesa de outono. Dill, alface, espinafre, rúcula e rabanete. Assim, você garante uma segunda, ou até uma terceira colheita da mesma área. Este é o segredo por trás de uma horta que produz sem parar. Então, como você vê, julho não é mês para descansar no banco, mas sim o mais importante para quem cuida da horta. É um mês de manejo ativo do seu espaço, que vai te recompensar pelos esforços com resultados de sobra. Obrigado por assistir até o fim. Se este vídeo foi útil para você, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder novas dicas para a sua horta. E para você, qual a tarefa mais importante em julho? Ou talvez você tenha um segredo para uma colheita super farta? Não deixe de compartilhar sua experiência nos comentários.